Um manifesto assinado por 10 entidades e divulgado hoje aponta que o projeto de lei que busca limitar os supersalários deve aumentar os gastos com as remunerações em vez de reduzir. Quem tem os detalhes é o André Anelli. De volta ao 3 em 1. Explica pra gente, Anelli. E é uma grande contradição, né, Kobayashi? O aumento dos gastos públicos deve ser de 3 bilhões e 400 milhões de reais, com essa medida que tem a intenção de diminuir, na verdade, os gastos públicos. Esses números fazem parte, então, de um estudo que é conduzido por uma das entidades que apresentaram um manifesto nessa quarta-feira, apontando então que essa medida em tramitação aqui no Congresso Nacional, ela vai na contramão justamente do que ela propõe, aumentando assim os gastos do governo federal. Esses 3 bilhões e 400 milhões de reais levam em consideração apenas 4 daquelas 32 exceções que nesse momento estão colocadas no texto, ou seja, são 32 exceções para que alguns cargos, algumas áreas continuem ultrapassando o teto do funcionalismo público, que é a remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, atualmente em R$ 46.300 e R$ 46.300 esse teto. Então, esses 3 bilhões e 400 milhões de reais levam em consideração apenas 4 das 32 exceções. Então, esse número pode ser ainda maior se o texto não for modificado. E esse valor de aumento de gastos leva em consideração alguns fatores: o pagamento em dobro do adicional de 1/3 de férias, a gratificação por exercício cumulativo de ofícios, o auxílio alimentação e o ressarcimento de despesas com plano de saúde. Ainda de acordo com esse manifesto assinado por 9 entidades não governamentais, entidades essas que são ligadas a áreas de fiscalização e controle das contas públicas, esses recursos que são gastos a mais com esses super salários, com os penduricalhos que vêm juntamente com os salários, poderiam ser aplicados de diversas outras maneiras para benefício da população. Alguns exemplos: poderiam ser construídas 4.582 unidades básicas de saúde, poderia também proporcionar o atendimento anual de 1.360.000 pessoas no Bolsa Família ou 3.900.000 alunos do ensino médio no programa PED Meia, lançado recentemente pelo governo federal. Então, essas entidades acabam dizendo que esses recursos poderiam ser revertidos melhor para benefício do contribuinte, da população, da sociedade, mas que atualmente vão para os bolsos, então, de alguns setores beneficiados e que devem continuar sendo beneficiados com essa proposta que tramita aqui no Congresso Nacional. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, direto de Brasília. Ô Zé, Maria Trindade, explica pra gente, você acha que depois dessa explicação bem formulada, bem elaborada, de que se você mantiver ali os super salários, você de alguma maneira prestigia o patrimônio público, você acha que isso convence alguém, ô Zé Maria, de que cortar, limitar super salário, na verdade, aumenta o gasto público? Que ideia é essa? Fecha essa conta pra gente. Pois é, olha, essa é uma decisão de aumentar aí o teto salarial do próprio judiciário, né? As ações são colocadas no judiciário, o judiciário decide e tem uma grande participação nesses salários acima do teto. Existem lendas aqui de que os funcionários públicos ganham milhões, isso não é verdade. Existem lendas de que os funcionários públicos ganham milhões, é verdade. Então, assim, no executivo, no batente, é que alguém tem que carregar o piano. Então, os salários do executivo, os salários dos ministérios e tal, são salários baixos se comparados à iniciativa privada. Mas nos próprios ministérios tem salários acima da compatibilidade da iniciativa privada. Então, o que é altos salários? Altos salários são aqueles que estão acima do mercado. E aqui está cheio disso, mas é no Brasil inteiro, esses super salários. Além disso, quando a gente fala aqui em super salários, fala, é inevitável, do teto constitucional. A Constituição redunda em três artigos que falam exatamente do teto salarial no serviço público, né? Eu acho que R$40 mil é super salário, sim, dependendo da função. Mas, pois bem,
o Constituinte colocou na Constituição que o maior salário no serviço público é o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje está em R$ 49 mil. Não satisfeito em colocar no corpo da Constituição, nas disposições transitórias, que é uma parte da Constituição que visa a transição, coloca lá o seguinte, que o salário máximo a ser pago no serviço público é esse de ministro do Supremo Tribunal Federal e nele deve estar contido, né, todos os penduricalhos. E lá fala, não se pode nem pedir direito adquirido. Lá fala, não se fala em direito adquirido. E a Constituição pode, e principalmente o processo constituinte, pode barrar direitos adquiridos. O que se discute é o salário acima de R$ 49 mil, que é o teto no serviço público. E isso vai ficar muito complexo, porque eu entendo que para uma lei mudar isso, teria que ser uma lei no sentido, é obrigado a seguir a Constituição. Eu não vejo como ser mais explícito do que está na Constituição. Quero te ouvir também, Gustavo Segré. Quando você tem um projeto que busca reduzir o gasto público, mas termina aumentando, alguma coisa desse projeto está mal contado. Agora eu assistindo a Câmara dos Deputados, nós vemos que teve uma tramitação de urgência para aumentar a quantidade de funcionários públicos, escutem bem, para o judiciário. Um judiciário que é o mais caro do mundo, que representa 1,63% do PIB, que é mais caro que a família real do Reino Unido e que precisa mais gente. Aí você observa também que tem, por exemplo, pessoas que são pagas para fazer coisa errada. E não estou me referindo a casos de corrupção, vou tomar o caso da Previ, o fundo do Banco do Brasil. Teve um prejuízo de entre 14 e 17 bilhões de reais no ano passado. O presidente Fukunaga está, além de ser presidente da Previ, ele tem um cargo no Conselho de Administração da Vale. E também tem um Conselho de Administração, é presidente do aeroporto de Guarulhos. Então você vê, a pessoa ganha mais de 200 mil reais, muito mais de 200 mil reais, 67 mil só na Previ, 146 na Vale e não sei quanto no consórcio do aeroporto de Guarulhos, para perder dinheiro. Olha que incongruência. E agora o TCU, estou lendo uma notícia de 5 minutos atrás, está questionando viagens do presidente Fukunaga porque está suspeito de favorecer a compra de ações, por exemplo, da Fibra, antiga BR distribuidora, para colocar pessoas conhecidas com altos salários também. Então, é um andamento de aproveitamento do recurso público para coisas pessoais. Isso deve ser brecado. E está em quem? No legislativo, no judiciário? Eu não sei, mas o judiciário tem que colocar alguma coisa para colocar mais gente no judiciário, tem alguma coisa que está errada. Vamos lá, 17 horas 26 minutos agora, um rápido intervalo para você que está na rádio. Por aqui eu quero a opinião daquele que tem um super salário, o Fábio Piperno. Esse tem. Isso aí. Eu quero dizer, então, que acho que estão depositando em outra conta. De qualquer forma, eu sempre chamo isso aqui no Brasil de pacto das elites. Então, as elites, elas têm esse poder de autoblindagem, né? Então, tudo isso é indecente. Aliás, li hoje também que um dos ministros do TCU ficou mais de 100 dias do ano passado em viagem ao exterior. Que vidão, né? Fecha, Gani. Pois é, o grande problema não é o super salário do Piperno, né? O grande problema são os penduricalhos. Claro que eu estou brincando aqui com o Piperno, mas os penduricalhos são aquelas verbas indenizatórias, também são uma série de auxílios, transporte, alimentação, moradia, e aí o teu salário aumenta a cada 5 anos, enfim, tem uma série de regras e que muitas vezes muito maior do que o super salário. Então, muitas vezes o pessoal, olha, limitamos o super salário, mas aí a moçada toda aí vai continuar ganhando muito dinheiro e que nem entra no imposto de renda. Adicionais, gratificações, são as verbas não indenizatórias, não paga nem imposto, Alan Gani. Imposto, é isso aí. Essas cositas mais aí nos tá todo mundo dormindo de touca nisso daí. Realmente, Alan Gani.